Graça e paz a todos e a todas nessa noite. Que o Santo Espírito de Deus esteja falando aos nossos corações através da sua palavra. Para a nossa meditação nessa noite, o livro de Neemias, capítulo 1. Eu não sei quanto aos irmãos, mas nessa semana os meus grupos de WhatsApp foram lotados com conclamações, com imagens, para que no dia 7 de setembro, ao meio-dia, todos nós estivéssemos dobrando os nossos joelhos, para que nós estivéssemos orando pela nossa nação. E eu fiquei a pensar, por que 7 de setembro? Por que meio-dia? Porque nesse horário, nesse dia, nós deveríamos dobrar os nossos joelhos e orarmos. Quando a palavra de Deus diz totalmente ao contrário. Quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos interceder pela nossa nação, pelos nossos líderes, pelos nossos dirigentes, todos os dias. Diferentemente de tantas coisas que temos observado por aí, talvez dentro da palavra de Deus, a que mais chama atenção é de que quando Paulo está orientando as igrejas, ele diz, olha, nós devemos orar sem cessar. Nós não vemos nenhuma outra ordenância, se assim podemos dizer, que tenha tanta ênfase como a oração. Nós não encontramos Jesus dizendo, olha, evangelize sem cessar. Nós não encontramos Jesus dizendo, olha, pregue o evangelho sem cessar. Nós não encontramos Jesus Cristo dizendo, ou mesmo os apóstolos dizendo, olha, converse com o seu irmão, exorte o seu irmão sem cessar. Mas ele nos dá uma orientação, a palavra de Deus nos orienta de que nós devemos orar sem cessar. E é interessante que da mesma forma como a oração é importante para a vida espiritual, como o ar é importante para a nossa vida, eu creio que nós precisamos parar para pensar também, se oramos, o que nós colocamos nas nossas orações, ou o que nós falamos das nossas orações. E aqui eu creio que nós podemos parar para pensar, quando você ora, o que você fala? A quem você pede ou por quem você pede? Normalmente, nós oramos por nós mesmos. Dificilmente nós colocamos em nossas orações pessoas que não estão no nosso círculo de amizade, nossas famílias, nossos entes queridos. As nossas orações giram em torno de nós mesmos e daqueles a quem nós queremos bem. Quando nós oramos, será que nós lembramos dos nossos irmãos que estão na África, que estão em outros países, que estão passando por dificuldades, por problemas? Quando nós oramos, será que nós lembramos dos nossos irmãos do povo brasileiro que se encontra no Nordeste, na região de Ribeirinha, passando por necessidades, dificuldades, secas e tantos outros problemas? Quando nós oramos, será que nós lembramos dos nossos políticos, da nossa nação, do povo do qual nós dizemos que fazemos parte? É interessante que quando nós vivemos uma determinada circunstância, uma determinada situação, aí nós achamos que a igreja tem que curvar os seus joelhos para situações específicas, quando ela deveria viver constantemente em busca da vontade de Deus para as suas vidas. E é isso que o texto de Neemias escolhido para esta noite vai nos falar. Neemias é alguém que trata no seu livro na primeira pessoa. Ele conta toda a sua história, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, o seu relacionamento com Deus, o que ele sente no seu coração, o que ele precisa fazer diante de toda a circunstância que ele estava vivendo. E eu gostaria de
convidá-lo a acompanhar a leitura desse primeiro capítulo de Neemias. Diz assim: eis as palavras de Neemias, filho de Acalias. Isso no primeiro mês, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. E veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e também acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes, aqueles que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria, estão em desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então disse eu comigo: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre todos os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Lembra-te, Senhor, esses ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Por isso, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe a mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Curva a sua fronte agora e peça que Deus fale no seu coração. Peça que Deus lhe mostre o seu querer e a sua vontade. Peça que a sua palavra se faça efetiva na sua vida. Pai, fala aos nossos corações através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A oração é fundamental na vida de todo e qualquer ser humano que queira ter um relacionamento com Deus. Da mesma forma como nós precisamos da respiração para a nossa vida, nós precisamos da oração para termos uma vida espiritual. Sem oração ninguém agrada a Deus. Sem oração ninguém se aproxima de Deus. E nós precisamos entender, amados, que a oração é muito mais do que palavras.
A oração é muito mais apenas do que balbucios de sentimentos que possam estar em nosso coração. Como a própria palavra diz na sua raiz, é o oral mais a ação. Quando aquilo que nós falamos para Deus, quando nós nos aproximamos de Deus através da nossa fala, essa fala não se torna numa ação viva, eficaz no nosso viver. Ela pode ser qualquer coisa, menos uma real conversa com aquele que está ouvindo. E nós precisamos entender, amados, que para nós orarmos a Deus, nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus. Como já disse, nós oramos por tantas coisas em nosso favor. Nós oramos por tantas coisas em favor dos nossos parentes. Nós oramos por tantas coisas para que aquilo que está ao nosso redor seja bom e agradável. Mas muitas vezes nos esquecemos daquilo para o qual Deus nos chama para nós intercedermos. E é interessante que quando nós pensamos em interceder pela nossa pátria, nós muitas vezes nos esquecemos que antes de tudo nós precisamos interceder pela nossa igreja. Se o nosso país se encontra do jeito que se encontra, se o nosso país se encontra numa situação totalmente corrupta, é porque a igreja tem se isentado do seu papel diante das circunstâncias e da situação. Como foi dito hoje pela manhã, a igreja deixa de viver de uma forma íntegra, de uma forma justa, de uma forma de buscar a vontade de Deus em detrimento a toda e qualquer situação que a sociedade lhe impõe. Nós precisamos entender, amados, que nós pecamos por pensamentos, por palavras, por atos, mas principalmente nós pecamos quando nós nos isentamos, quando nós nos ausentamos de nos colocarmos diante dessa situação que se encontra o nosso país. A igreja tem sido conivente, porque tem se calado diante dessa situação. E quando nós não buscamos a Deus, ou quando nós oramos a Deus, nós precisamos entender que há necessidade de nós nos colocarmos diante dele, antes de tudo reconhecendo o nosso pecado. O texto do nosso boletim deste domingo, ele é claro nisso. Quando Deus se aproxima de Salomão, quando Deus conversa com Salomão para habitar a sua casa, ele diz: olha, se o meu povo... Ele não está falando das nações, ele não está falando do povo persa, ele não está falando de outros povos, ele não está falando das nações ímpias. Deus quer que o seu povo se arrependa, Deus quer que o seu povo se humilhe, Deus quer que o seu povo reconheça o seu pecado. Quando a igreja tiver essa situação, quando a igreja tiver esta visão, a nossa nação será sarada, a nossa nação será corrigida. Nós teremos uma nação diante da qual nós podemos dizer que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas antes de nós queremos que a nossa nação se transforme, nós, como povo de Deus, precisamos ser transformados. E é isso que o texto de Neemias vai dizer. Quando Neemias trata dessa situação, ou quando ele está preocupado com a circunstância, nós vamos observar que a primeira coisa que nós temos nesse texto é que Neemias demonstra a sua compaixão pelos necessitados que se encontravam em Jerusalém. Dos versículos de 1 a 4, nós vamos observar que por meio do seu irmão Hanani e de outros que estavam vindo de Judá, ele toma conhecimento de que a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída. Ele toma conhecimento de que aqueles irmãos que não haviam sido levados para o exílio estavam passando por necessidades, por dificuldades, estavam passando por problemas. Ele toma conhecimento de que a situação em que eles estavam vivendo em Jerusalém era uma situação crítica. E ele poderia muito bem dizer: problema deles. Eles que fizeram essas coisas erradas, eles que ficaram lá, eu estou bem aqui, sou o copeiro do rei, estou bem situado, estou bem localizado, tenho comida, tenho bebida, tenho tudo aquilo que eu necessito,
que eu tenho a ver com isso? Mas não, Neemias tem a compaixão no seu coração por aqueles necessitados, por aqueles que são seus irmãos, por aqueles que estão passando por necessidade. Quantos de nós temos nos preocupado com os nossos irmãos espalhados pelo nosso país que passam por situações críticas de vida? Quantos de nós estamos preocupados com aqueles irmãos que vivem no sertão, no Nordeste, que estão totalmente na seca, sem o que comer, sem o que beber? Quantos de nós estamos preocupados com os ribeirinhos, que não têm posto de saúde, que não têm como sobreviver? Até que ponto nós temos tido compaixão daqueles que são necessitados? Neemias faz isso. Neemias não apenas procura saber o que está acontecendo ou como se encontra. Neemias tem compaixão do seu povo. Neemias tem compaixão dos seus irmãos, daqueles que passaram, daqueles que estavam passando por dificuldades. Tem uma despertar de uma profunda compaixão, e essa paixão, essa compaixão se traduz numa oração profunda dele. Diz o texto no finalzinho do capítulo 4, que ele então se assenta, que ele chora, que ele se lamenta por alguns dias, que ele jejua, que ele ora, que ele intercede. Ele sente nas suas entranhas a mesma coisa que os seus irmãos estavam sentindo naquele lugar. A igreja precisa ter esse entranhamento. A igreja precisa ter esse sentimento, essa compaixão. Somente quando a igreja se prostrar diante de Deus arrependido. E vejam que é isso que Neemias faz logo em seguida. Ele não somente tem compaixão dos necessitados de Jerusalém, mas Neemias também faz o seu reconhecimento de que ele e a sua família são participantes junto a outros na causa do sofrimento desses necessitados. Dos versículos 1 a 7, Neemias assume a posição de um juiz que olha de fora o sofrimento do seu povo e acusa outros de serem causadores do sofrimento dos judeus. Ele não faz isso, muito pelo contrário. Neemias diz: olha, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu sou o causador dessa enfermidade. Eu, com minha família, com os meus irmãos, reconheço que por minha causa, pelo meu pecado, pelo desvirtuar da tua palavra em nossas vidas, é que nós estamos passando por isso, é que os meus irmãos estão sofrendo. Nós precisamos reconhecer, amados, que o pecado não é do país. Nós precisamos reconhecer que o pecado é nosso antes de tudo, pela nossa ausência, pela nossa vida totalmente diferente daquilo que Deus quer que nós vivamos. Nós precisamos reconhecer que se nós não nos humilharmos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não convertermos dos nossos maus caminhos, os nossos irmãos, o nosso país continuará sofrendo. Nós precisamos reconhecer, amados, que antes de tudo, nós também somos pecadores, e é por causa do nosso pecado que o nosso país se encontra dessa forma. Porque nós temos nos ausentado, porque nós não temos pregado, porque a nossa vida não é muito diferente da vida que muitas vezes nós condenamos os nossos políticos e aqueles que dirigem o nosso país. Em maior ou menor proporção nós agimos da mesma maneira. Nós nos corrompemos, nós somos corruptos, nós deixamos de cumprir a verdade. Ainda que nós condenamos abertamente algumas coisas, nós as fazemos em silêncio, totalmente acobertado. A igreja de hoje deixou de ser ponto de referência de algo a ser seguido, de ser algo melhor,
para a vida daqueles que necessitam. E Neemias reconhece isso. É por isso que Neemias diz: Senhor, eu reconheço que sou pecador, estejam atentos, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os seus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Mas queremos te pedir uma coisa, Senhor. Lembra-te da tua aliança, lembra-te do teu amor para conosco. Nós precisamos entender, amados, que a nossa nação só terá sentido de ser, que a nossa nação só será uma nação bem-aventurada, cujo Deus seja o Senhor dela, se começarmos por nós como igreja, se começarmos nos humilhando, se colocarmos diante de Deus arrependidos, reconhecido que temos pecado contra Deus, que temos nos afastado dos seus mandamentos, dos seus estatutos, dos seus juízos. Como foi citado hoje pela manhã, Zygmunt Bauman diz que a nossa sociedade é uma sociedade líquida, é uma sociedade que não tem uma solidez, deixa-se levar por toda e qualquer circunstância que se aparece. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e se aparecer alguém dizendo uma coisa nova, amanhã será isso. E a igreja tem se deixado levar por esse mesmo caminho. A igreja do Senhor de hoje em dia não é uma igreja sólida, é uma igreja que deixa se levar pela circunstância, pela situação, pela modernidade. É uma igreja que não sabe para onde quer ir. E Neemias reconhece isso, reconhece que isso acontece por causa do pecado, e ele toma para si isso. Nós, como igreja, precisamos reconhecer o nosso pecado, a nossa ausência, a nossa cumplicidade, o nosso calar. Tomando o ditado popular, quem cala, consente, não se manifesta com vergonha, ou o que quer que seja, ou para estar na moda, como tantos outros fazem. Neemias reconhece o pecado, ele faz um reconhecimento de si mesmo, da sua família, como participante junto a outros, na causa do sofrimento dos necessitados. Ele reconhece, da mesma forma como Daniel o fez, se identifica humildemente com eles, com o povo, apesar do exílio ter acontecido muito tempo antes. Neemias reconhecia que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele também. Neemias não só tem compaixão para com os necessitados, Neemias não só se reconhece pecador e responsável pela situação, mas no final nós vemos que Neemias assume um compromisso de uma ação clara em favor dos necessitados, confiando única e exclusivamente em Deus. Neemias estava bem. Por que deixaria o seu cargo de copeiro? Por que deixaria as mordomias do palácio? Por que deixaria todas essas circunstâncias? Mas ele não está se importando com isso. Neemias assume um compromisso de uma ação em favor. Ele deixa o seu cargo tão importante, ele larga todos os privilégios do palácio para ir para Jerusalém, para reconstruir os muros, para enfrentar os inimigos, para estar com os necessitados, para fazer parte dessa circunstância. Neemias não se conforma apenas em orar pelos necessitados, mas ele também traduz a sua oração em ação. Para ele, isso significa uma mudança radical em seu estilo de vida. Ele deixa as comodidades que se lhe oferece o seu cargo como copeiro do rei, e enfrenta os desafios de um cargo como dirigente para reconstruir os muros de Jerusalém. As suas palavras não são apenas palavras, mas aquilo que ele
tem diante de Deus, ele age, ele assume o compromisso, ele deixa aquilo que precisa deixar para realizar aquilo que Deus quer que se realize. Não importa o preço que ele tenha que pagar, mas ele tem a certeza de que Deus estaria dirigindo a sua vida. Queremos uma nação que seja feliz diante do Deus que ela tem. Queremos uma nação totalmente voltada para as coisas de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer as necessidades do nosso próximo. Termos compaixão daqueles que necessitam. Colocarmos diante de Deus, não somente em oração, mas numa coisa prática, a nossa preocupação com aqueles que passam necessidades. Precisamos reconhecer que somos tão pecadores quanto eles, que o que está acontecendo no nosso país, somos tão responsáveis quanto aqueles que estão na direção do nosso país. Precisamos nos dispor a realizarmos a vontade de Deus, independente do preço que precisemos pagar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que se comece em cada um de nós. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Qual tem sido o seu papel como povo de Deus? Até que ponto a sua oração tem sido a oração de quem consegue ver a distância entre o que Deus quer para a vida humana e aquilo que vive a maioria das pessoas? Até que ponto a sua oração tem sido uma oração efetiva? Não apenas um balbuciar, não apenas uma reza, uma repetição, mas palavras que realmente se tornem realidade no seu viver. Esse é o momento de você se colocar diante de Deus, de você buscar conhecer a vontade de Deus. Converse com Ele agora. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Nós nos colocamos diante de Ti reconhecidos do nosso pecado, da nossa ausência, da nossa comodidade diante dessa situação em que nós vivemos. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, reconhecidos de que não temos sido fiéis a Ti, que não temos cumprido o nosso papel como Teu povo. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, porque reconhecemos a nossa pequenez. Mas Te pedimos, ó Pai, usa-nos pela ação do Teu Santo Espírito, transforma o nosso viver, dá-nos um espírito de ousadia, de transformação, de uma nova vida diante de Ti, ó Pai. Dá-nos o querer, ó Pai, de Te servir cada vez melhor, de nos preocuparmos com os nossos próximos, com os nossos irmãos, com os necessitados. Dá-nos reconhecer
que somos instrumentos em Tuas mãos para a realização do Teu querer, ó Pai. Usa-nos, transforma-nos, transborda-nos, nos fortalece como Tua igreja, que realmente as nossas obras, que a nossa luz brilhe diante dos homens da sociedade em que nós vivemos, para que assim eles possam louvar e glorificar o Teu nome, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Desperta-nos, não somente nessa semana, não somente em dias especiais, mas todos os dias, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.